Quando alguém te causa algum pensamento ruim, sentimento ruim, quando alguém falhou com você, ou talvez nem falhou, mas por algum motivo foi gerada uma certa antipatia, uma certa resistência à pessoa. E aí? Qual é o seu sentimento? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua perspectiva sobre a pessoa? Quando você escuta alguma coisa sobre a pessoa, alguma coisa boa ou uma coisa ruim, qual é a sua postura? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Eu queria muito que você refletisse junto comigo. Vamos lá? No texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 17, diz assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Nós temos algumas informações muito preciosas aqui. Eu queria começar do final do versículo 18, para a gente entender esses dois versos de Provérbios 24, versículos 17 e 18. No final diz: e desvie dele a sua ira. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que existia uma ira, existia um resultado, existia um pagamento, existia uma situação complexa que alcançaria alguém que fez o erro, que fez o mal, que decepcionou, que foi injusto. Ou seja, a semeadura daquela pessoa, ela foi feita e a colheita também vai acontecer em algum momento. Isso nos lembra o pensamento que temos que ter sobre o que o próprio Deus disse. Ele disse: minha é a vingança. Pare de tentar resolver com suas mãos, seus braços, sua mania, seu jeito, sua vontade, seu ego, as situações difíceis da sua vida. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, eu estou vendo a injustiça que fizeram com você. Você não precisa se preocupar com isso. Você não precisa se frustrar com isso. Você não precisa se desesperar com isso. Ser tomado de ódio por conta disso. Você não precisa. O teu Deus controla tudo, está vendo tudo, e Deus sabe muito bem recompensar ou não uma pessoa pela forma que está vivendo. Mas aí, a gente agora precisa caminhar para o início do versículo 17, quando vai dizer: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade de você. Então, o que está sendo dito aqui? O que está sendo dito aqui é que você, muitas vezes, se equipara à maldade que fizeram por você, contra você. Muitas vezes, você se equipara ao dano que causaram a você. Muitas vezes você se equipara à atitude que tiveram com você. Muitas vezes você se equipara ao caráter que revelaram diante de você. Por quê? Porque você guarda uma raiz de amargura e fica torcendo pelo mal de uma pessoa, fica torcendo pela desgraça de uma pessoa. Como que torcendo por isso você vai torcer pela conversão de uma pessoa? Como que agindo assim você vai torcer pela bênção sobre uma pessoa? Pela paz de Deus alcançando a pessoa? Como que agindo assim você vai torcer pelo arrependimento de uma pessoa? Talvez você diga: mas eu fiquei muito triste, muito magoado com o que a pessoa fez. Eu te entendo. Mas você precisa curar isso e não começar a gerar dentro de você um sentimento de repulsa, um instinto de vingança, um ódio incontrolável em direção a alguém, porque isso não vai te fazer bem.
você não melhora como pessoa pensando e sentindo assim. Então ele está dizendo, olha, não se alega com a desgraça do seu inimigo, não, tá certo? Não faz isso não, porque Deus não vai se agradar. E por que Deus não vai se agradar? Porque Deus quer ver em você o caráter dele, a forma de viver dele, o pensamento dele, a direção dele. Deus quer que, independente da maldade, você seja a expressão da bondade. Que, independente da malignidade, que você seja uma expressão do poder divino. Mas quantas vezes a gente engole uma coisa amarga quando a gente vê alguém que a gente não gosta muito prosperando? Quando a gente vê alguém que a gente não acredita muito no caráter prosperando? Quando a gente vê alguém que não é muito ético ao nosso ver prosperando? Aquilo nos faz um mal, aquilo nos angustia, aquilo nos tira a paz, aquilo nos destempera. Essa é a verdade. E muita gente está vivendo assim. Uma vida com sentimentos ruins, pensamentos ruins, vontade de ver coisas ruins acontecendo ao próximo. E aí é nessa situação que Deus está dizendo, olha, você está tão pior do que aquele que você odeia, porque fez alguma coisa com você, ou nem fez, mas você criou uma antipatia, que eu não vou nem talvez fazer com que ele pague pelo que ele fez, eu estou mais preocupado agora com você. Eu acho que você que está precisando de tratamento. Você que está semeando um sentimento tão ruim, que eu acho que você que vai colher coisas ruins. Porque o outro talvez tenha errado e já se arrependeu e parou. Mas você, porque sofreu algum dano, se chateou, está alimentando um sentimento maldito dentro de você em relação a alguém. Sabe, quando a gente vê a história de Saul em relação a Davi, Davi não fez nada com ele. Davi foi fiel a Saul, mas Saul criou um ódio, um sentimento maldito em relação a Davi. Saul só pensava em acabar com Davi. Tem gente aí que vive assim, torcendo contra o ex-marido, torcendo contra a ex-mulher, torcendo contra o enteado, torcendo contra o filho, torcendo contra o pai, contra a mãe, contra o ex-sócio, contra o amigo. Olha, a pessoa errou, ninguém está passando pano para ninguém não, mas viver essa torcida do mal faz você ser mal. Pense nisso. Bem, se essa reflexão falou com você, me dá um like, faz um comentário que você achou aí e faz mais. Copia o link desse vídeo e manda para os seus amigos. Manda esse recado para mais corações. Tamo junto. Conto com você. Deus abençoe.